Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do asfalto e da ausência. O sol rachava o chão da BR-153 naquele meio-dia de janeiro. O calor era daqueles que entram pelos poros e fazem a alma suar junto com o corpo. 47 graus no painel. O ar tremia sobre o asfalto como se a estrada inteira estivesse pegando fogo por baixo. Eu vinha de Goiânia rumo a Uruaçu, com uma carga de telhas cerâmicas que pesava nas costas do caminhão e na minha também. Fazia 8 meses que Lúcia tinha partido. 8 meses desde que a casa ficou vazia, desde que a cama virou grande demais, desde que o silêncio virou companhia. Meu nome é Geraldo. Tenho 54 anos, 31 deles na estrada. A estrada sempre foi meu refúgio. Depois que Lúcia se foi, virou minha fuga. Não sei se fugia da saudade ou se tentava encontrá-la em cada curva, em cada posto, em cada amanhecer que ela não via mais comigo. Talvez as duas coisas. A gente se acostuma com a solidão quando não tem escolha, mas acostumar não é o mesmo que aceitar. Liguei o rádio, música sertaneja. Uma voz cantava sobre amor perdido. Desliguei na mesma hora. Não precisava de mais peso naquele dia. O cheiro de poeira misturado com óleo queimado grudava na pele, entrava pelas narinas, se instalava na garganta. Conhecia bem aquele trecho entre Porangatu e Uruaçu. Já tinha passado por ali centenas de vezes. Sabia de cada lombada, de cada buraco, de cada árvore torta na beira da pista. Mas naquele dia, algo estava diferente. À distância, do lado direito da estrada, vi um vulto estranho. Parecia um monte de trapos presos a uma árvore. Pensei que fosse lixo jogado por algum caminhoneiro sem vergonha, ou talvez os restos de uma lona rasgada, coisa comum por essas bandas. Mas, quanto mais eu me aproximava, mais aquele vulto ganhava forma humana. O coração deu um aperto. Aquele tipo de aperto que a gente sente quando sabe que algo está errado, muito errado. Foi então que ouvi um gemido, fraco, quase um choro engolido pelo vento quente e pelo ronco do motor. Mas eu ouvi. Depois de tantos anos sozinho na estrada, a gente aprende a ouvir o que ninguém mais escuta. Pisei no freio. O caminhão parou com um chiado longo, as rodas levantando poeira vermelha que cobriu tudo. O silêncio que ficou depois do motor desligar era pesado, um silêncio que gritava. Fiquei parado alguns segundos, as mãos no volante, o coração batendo mais rápido. Pensei em Lúcia. Ela sempre dizia que eu tinha um coração mole demais para a estrada. Você para ajudar todo mundo, Geraldo. Um dia isso vai te custar caro. Eu sempre respondia que preferia pagar o preço de ter ajudado do que carregar o peso de ter passado direto. Respirei fundo. Abri a porta da cabine. O calor me acertou como um soco na cara. Desci devagar, as botas fazendo barulho no cascalho da beira da estrada. O sol estava a pino, sem sombra, sem piedade. As cigarras cantavam alto na mata seca ao redor. O ar cheirava a terra rachada e a mato queimado. Caminhei em direção àquele vulto. E então vi. O que nenhuma pessoa deveria ver. Uma mulher estava amarrada a uma árvore, o corpo coberto de poeira, as roupas rasgadas, sujas de terra e sangue seco, os braços cortados pelas cordas grossas que a prendiam ao tronco, a pele do rosto queimada de sol, os lábios rachados, secos como o próprio chão ao redor. Os olhos dela se viraram para mim. Olhos fundos, vermelhos, cheios de dor. Olhos que pediam socorro sem precisar de palavras. Dei mais um passo e foi aí que senti o sangue gelar. 2 cobras enormes se arrastavam sobre o corpo dela. Pitons. Deviam ter uns 3, 4 metros cada uma. Uma subia pelas pernas dela, lenta, pesada,
as escamas brilhando sob o sol. A outra contornava o peito, apertando devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. A mulher tentou falar, mas só saiu um gemido sufocado. Meu corpo inteiro tremeu, não de medo, de raiva, de uma revolta tão profunda que doeu no peito. Corri de volta para o caminhão. As mãos tremiam quando peguei a barra de ferro que carregava na carroceria. Era pesada, enferrujada, mas servia. Tinha que servir. Voltei correndo. O sol me cegava, o chão queimava as solas das botas através do couro, mas eu não senti nada. Só pensava em uma coisa: tirar aquela mulher dali, agora. Gritei. Um grito rouco, rasgado, que saiu do fundo da alma. Bati a barra de ferro no chão com tanta força que o som ecoou pela mata seca. Uma das cobras levantou a cabeça. Os olhos pequenos e frios se fixaram em mim. A língua bifurcada saiu e voltou, testando o ar. Ela avançou, rápido demais para um bicho daquele tamanho. Desviei por instinto, o corpo se jogando para o lado. A cobra passou raspando, o corpo grosso batendo no chão com um baque surdo. Acertei um golpe, a barra de ferro atingiu o meio do corpo dela. O som foi horrível, seco, pesado. A cobra se retorceu, sibilando alto, a boca aberta mostrando as presas. A outra largou a mulher e veio na minha direção. Girei o corpo, acertei de novo. E de novo. O suor escorria pelo rosto, as mãos ardiam de tanto apertar o ferro. Não sei quanto tempo durou. Talvez segundos, talvez uma eternidade. Mas as duas cobras finalmente recuaram. Se arrastaram de volta para o mato, lentas, feridas, vencidas. Fiquei parado, ofegante, o peito subindo e descendo rápido demais. As mãos tremiam. A barra de ferro caiu no chão com um barulho metálico. Olhei para a mulher. Ela respirava em soluços. A boca entreaberta, seca, os olhos semicerrados. O corpo tremia inteiro. Me ajoelhei ao lado dela. As cordas estavam apertadas demais. Os pulsos dela sangravam onde a corda tinha cortado a pele. Puxei a faca que carregava no cinto e comecei a cortar. As mãos tremiam tanto que quase me cortei 2 vezes. Quando a última corda se rompeu, o corpo dela desabou para frente. Segurei nos braços antes que caísse no chão. Era leve demais, ossuda, como se tivesse ficado ali por dias. Ah, calma, eu disse, a voz saindo rouca. Calma. Você está segura agora. Ela tentou falar. Os lábios se mexeram, mas não saiu som. Levantei ela no colo. O corpo quente de febre, a respiração fraca. Caminhei até o caminhão, devagar, cada passo pesando toneladas. Abri a porta da cabine. Liguei o ar-condicionado no máximo. O motor roncou e o ar frio começou a sair, cortando o calor infernal que dominava tudo. Coloquei ela no banco do carona. Peguei a garrafa de água que sempre carrego e molhei os lábios dela primeiro. Só um pouquinho. Lúcia tinha me ensinado isso. Nunca dá água de mais de uma vez para quem está desidratado, Geraldo. Vai passar mal. A mulher engoliu devagar. Depois engoliu mais. Os olhos se abriram um pouco mais. Meu nome... A voz saiu como um sussurro quebrado. Meu nome é Lívia. Senti um nó na garganta. Geraldo, eu disse. Você vai ficar bem, Lívia. Eu te prometo. Ela fechou os olhos. Liguei o caminhão e pisei fundo no acelerador. O posto mais próximo ficava a uns 40 quilômetros. 40 quilômetros que pareceram 400. Enquanto dirigia, olhava para o lado de vez em quando. Lívia respirava. Isso era o que importava. Mas uma pergunta martelava na minha cabeça. Quem tinha feito aquilo com ela e por quê? Continua no capítulo 2. Tentar novamente, descer, continue, capítulo 2. Palavras que queimam mais que o sol. Lívia abriu os olhos quando passamos por uma lombada. O corpo dela se mexeu no banco. Um gemido baixo escapou dos lábios rachados. Estiquei o braço e segurei ela pelo ombro, devagar, para não machucar mais. Calma, eu disse. A gente está quase chegando num posto. Vou chamar ajuda.
Ela virou a cabeça na minha direção. Os olhos ainda estavam fundos, vermelhos, mas havia algo neles agora. Algo além do medo. Talvez alívio. Talvez descrença de estar viva. Por que... Você parou. A voz saiu fraca, arrastada. A pergunta me pegou de surpresa. Como assim por quê? Respondi sem tirar os olhos da estrada. Você estava amarrada naquela árvore, com cobras. Eu não ia passar direto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou algo parecido com uma risada. Mas não era risada. Era um som amargo, quebrado, que doeu de ouvir. Todo mundo passa direto, ela murmurou. Todo mundo sempre passa. Apertei o volante com mais força. Não sabia o que dizer. Às vezes, as palavras não servem para nada. O posto apareceu no horizonte. Uma construção velha, com 2 bombas de combustível enferrujadas e uma lojinha que mais parecia um galpão. Mas tinha gente. E tinha telefone. Estacionei o caminhão na sombra de uma árvore raquítica. Desliguei o motor e olhei para Lívia. Vou entrar ali e chamar a polícia. E uma ambulância. Você precisa de hospital. Ela segurou meu braço. A mão fria, tremendo. Não deixa ele me achar, disse, os olhos arregalados de repente. Por favor, não deixa. E quem? Perguntei, sentindo o peito apertar de novo. Meu marido. A palavra saiu com tanto ódio que parecia veneno. Fiquei olhando para ela, esperando que continuasse. E ela continuou. Foi ele, Lívia disse, a voz ganhando força. Ele que me levou até lá. Ele que me amarrou, ele que soltou as cobras. Senti o sangue esquentar nas veias. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Lívia baixou os olhos. As mãos tremiam no colo. Porque eu sou seca, ela disse, a voz quebrando. Porque não consigo dar filho para ele. Porque a família dele diz que eu sou amaldiçoada. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei controlar a raiva que subia como bile na garganta. Ele acreditou. Ela continuou, agora chorando baixinho. Depois de 7 anos casados, ele acreditou. Disse que eu envergonhava o nome dele, que uma mulher que não dá filho não serve para nada. As lágrimas desciam pelo rosto sujo dela, deixando rastros limpos na poeira grudada na pele. Ele me levou de carro. Disse que ia me levar num benzedor em Uruaçu. Mas parou naquele lugar deserto, me arrastou para fora do carro, me amarrou na árvore. A voz dela sumiu por um instante. Depois voltou, ainda mais baixa, e foi buscar as cobras no porta-malas. Meu estômago revirou. Ele cria elas, Lívia disse, limpando o rosto com as costas da mão. Num galpão nos fundos da casa. Sempre gostou de bicho peçonhento. Dizia que eram mais leais que gente. Jesus Cristo, murmurei. Ele soltou as 2 em cima de mim. Disse que se Deus quisesse me salvar, ia mandar alguém. Se não, era porque eu merecia morrer mesmo. Ela me olhou nos olhos. Você foi a primeira pessoa que passou por ali em quase 6 horas. 6 horas. 6 horas amarrada sob aquele sol, com aquelas cobras, esperando a morte. Quanto tempo faz? Perguntei. Ele me deixou lá de manhã cedo, antes do sol nascer. Disse que ia ser rápido, que o sol ia acabar comigo antes das cobras. Olhei para o relógio no painel, 2h15 da tarde. Ela tinha ficado mais de 8 horas naquele inferno. Fica aqui, eu disse, abrindo a porta. Vou chamar ajuda e vou fazer esse desgraçado pagar pelo que fez. Desci do caminhão. O calor continuava brutal, mas agora parecia diferente. Agora tinha um gosto de raiva. Entrei no posto. O dono, um homem gordo com uma camiseta regata cheia de manchas, estava atrás do balcão lendo o jornal. Tem telefone? Perguntei direto. Ele me olhou por cima dos óculos. Tem, R$2 a ligação. Precisa chamar a polícia. E ambulância, urgente. O homem largou o jornal. O que aconteceu? Encontrei uma mulher amarrada numa árvore. Na BR, uns 40 quilômetros para trás, com cobras. Os olhos dele se arregalaram. Você tá falando sério?
Ela tá no meu caminhão agora. Liga. Ele pegou o telefone fixo embaixo do balcão e discou. Explicou a situação, deu o endereço do posto, desligou. Ambulância vem de Porangatu. Uns 20 minutos. Polícia também. Agradeci e voltei correndo para o caminhão. Lívia estava onde deixei, mas agora olhava pela janela, tensa, o corpo encolhido contra a porta. Já vem ajuda, eu disse subindo de volta. Polícia e ambulância. Ela não respondeu. Continuou olhando para fora, os olhos fixos na estrada. Ele vai dizer que eu fugi, murmurou. Vai dizer que sou louca, que invento histórias. Você tem marcas no corpo, eu disse. As cordas cortaram seus pulsos. Você tá queimada de sol, desidratada, isso é prova. A família dele tem dinheiro, ela disse, me encarando de novo. O pai dele é dono de terras, conhece todo mundo na região. Delegado, juiz, prefeito, eles vão proteger ele. Não se eu contar o que vi, respondi. Lívia me olhou por um longo tempo. Depois, algo mudou no rosto dela, uma sombra de esperança. Pequena, frágil, mas ali. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Você nem me conhece. Pensei em Lúcia, em como ela sempre dizia que a gente tem que ser o tipo de pessoa que a gente gostaria de encontrar quando tudo dá errado. Porque é o certo, eu disse, simples assim. O som da sirene cortou o silêncio. Uma ambulância velha apareceu na estrada, seguida por uma viatura da polícia militar. Desci do caminhão. Lívia ficou sentada, tensa, as mãos apertando o banco. 2 paramédicos saíram da ambulância. Um homem jovem, magro, e uma mulher de meia idade com cabelo preso. 2 policiais saíram da viatura. Expliquei tudo. Mostrei onde encontrei Lívia. Falei das cobras, das cordas, do marido. A paramédica subiu no caminhão e começou a examinar Lívia. O jovem pegou soro, gases, remédios. Um dos policiais, um sargento de bigode grisalho, anotava tudo num caderninho. Você viu o marido? Ele perguntou. Não, mas ela contou tudo. Ele que fez isso. Nome dele? Olhei para Lívia. Ela olhou de volta, hesitante. Silas. Ela disse a voz tremendo. Silas Junqueira. Da fazenda Santa Cruz, em Uruaçu. O sargento parou de escrever, olhou para cima. Junqueira? Conhece? Perguntei. Ele não respondeu. Só voltou a anotar, mas o rosto tinha mudado. Lívia tinha razão. O nome pesava. Vamos levar ela para o hospital. A paramédica disse, descendo do caminhão. Desidratação severa, queimaduras de 2º grau, cortes profundos. Ela teve sorte. Sorte. A palavra soou estranha, mas era verdade. Alguns minutos a mais, e eu teria passado direto. Alguns minutos a mais, e Lívia estaria morta. Vou precisar do seu depoimento, o sargento disse, me entregando um papel. Amanhã, na delegacia de Porangatu. Peguei o papel, guardei no bolso. Eles colocaram Lívia numa maca. Ela me olhou antes de entrar na ambulância. Obrigada, disse, a voz quase inaudível. Acenei. Não consegui falar. A ambulância saiu. A viatura seguiu atrás. Fiquei ali, sozinho no posto, o sol ainda queimando, o silêncio voltando. O dono do posto se aproximou. Você fez uma boa ação hoje, ele disse. Não respondi. Só voltei para o caminhão, subi, liguei o motor. Mas não consegui dirigir. Fiquei ali, parado, as mãos no volante, pensando em tudo. Em Lívia, em Lúcia. Em quantas vezes passei direto por algo que talvez também fosse um pedido de socorro. A estrada ensina muita coisa, mas às vezes ela também esconde. E naquele dia, pela primeira vez em 8 meses, senti que tinha feito algo que Lúcia ficaria orgulhosa. Continua no capítulo 3. Tentar novamente descer-se, continue capítulo 3. Fantasmas do passado e do presente. Não consegui seguir viagem naquele dia. Fiquei ali no posto até o sol começar a descer. Comprei um prato de arroz com feijão e bife na lanchonete. Comida sem gosto, mas que precisava comer.
O dono do posto, seu Valdomiro, sentou na minha frente sem pedir licença. Esse tal de Silas Junqueira, ele começou baixando a voz. É gente perigosa. Parei de mastigar. Olhei para ele. Perigosa como? Valdomiro olhou para o lado, conferindo se tinha alguém por perto. Não tinha. O posto estava vazio, só nós dois e o som das cigarras lá fora. A família dele manda nessa região faz 3 gerações, ele disse. Terra, gado, política. O velho Junqueira, pai do Silas, foi prefeito de Uruaçu 2 vezes. Tem dedo em tudo, justiça, polícia, cartório. E daí? Respondi voltando a comer. O filho dele tentou matar a esposa. Isso não tem família que cubra. Valdomiro deu uma risada amarga. Você não é daqui, né? Ele balançou a cabeça. Aqui as coisas funcionam diferente. Dinheiro compra silêncio. E medo também. A mulher tá viva. Eu disse mais duro do que pretendia. Ela vai testemunhar. Eu também. Torço para que dê certo, ele disse se levantando. Mas cuidado, caminhoneiro. Gente como o Junqueira não gosta de ser contrariada. Ele voltou para o balcão. Terminei de comer sozinho. O apetite já tinha ido embora. Dormi no caminhão aquela noite. Ou tentei dormir. O calor continuava, mesmo com as janelas abertas. Mas não era só o calor que me mantinha acordado. Era o rosto de Lívia, os olhos dela, a voz quebrada dizendo todo mundo passa direto. E era o rosto de Lúcia também. Fechei os olhos e ela estava lá, como sempre estava, sorrindo daquele jeito dela, o cabelo preso, o avental com farinha de bolo. Lúcia sempre fazia bolo quando eu chegava de viagem. Dizia que a casa precisava ter cheiro de lar. Você fez certo, meu amor. Eu quase podia ouvir a voz dela. Você sempre faz, mas eu não tinha certeza disso. Quantas vezes eu tinha passado direto? Quantas vezes vi gente na beira da estrada e não parei, achando que era bêbado, malandro, problema dos outros? Quantas Lívias eu deixei para trás sem saber? A culpa é uma coisa estranha. Ela não precisa de motivo certo para existir, só precisa de espaço. E depois que Lúcia morreu, sobrou espaço demais dentro de mim. Ela tinha ido rápido. AVC fulminante. Nem deu tempo de eu chegar em casa. Estava em Mato Grosso, descarregando em Cuiabá, quando meu cunhado ligou. Geraldo, vem rápido. A Lúcia passou mal. Dirigi 16 horas sem parar. Mas quando cheguei, ela já tinha partido. Os médicos disseram que foi instantâneo, que ela não sofreu. Mas eu sofri. Sofro até hoje. Porque não estava lá. Porque a última coisa que falei para ela foi: depois eu ligo. E nunca liguei. Depois que enterrei Lúcia, a casa ficou impossível. Cada cômodo gritava a ausência dela. Então voltei para a estrada e não parei mais. A estrada não julga, não cobra, não espera. Só segue, até aquele dia, até Lívia. Acordei com o sol batendo na cara. 6 da manhã. O posto já tinha movimento. Caminhoneiros abastecendo, tomando café, conversando alto. Lavei o rosto num banheiro sujo, tomei café preto e ruim e peguei a estrada de volta para Porangatu. Tinha que dar meu depoimento. A delegacia era um prédio baixo, pintado de verde água descascado, com grades nas janelas e um ventilador de teto que mais empurrava o ar quente do que refrescava. O sargento de bigode grisalho estava lá, sentado numa mesa cheia de papéis. Geraldo, né? Ele disse quando entrei. Senta. Sentei. Ele empurrou uma folha e uma caneta na minha direção. Escreve tudo o que você viu, detalhe por detalhe. Horário, local, estado em que encontrou a vítima. Tudo. Passei 1 hora escrevendo. Quando terminei, ele leu, assinei e ele guardou na gaveta. E a Lívia? Perguntei. Como ela tá? No hospital ainda, estável, vai ficar internada uns dias. E o marido? Vocês prenderam? O sargento suspirou, tirou os óculos, limpou com a camisa, colocou de volta. Não, senti o sangue ferver. Como assim não? Ela contou tudo. Eu vi o que ele fez.
O senhor Silas Junqueira foi até a delegacia ontem à noite. O sargento disse, a voz cansada, acompanhado do advogado. Disse que a esposa tem problemas mentais, que foge de casa direto, que ele estava procurando ela. Isso é mentira. Eu sei, ele disse, me olhando nos olhos pela primeira vez. Eu sei, mas ele trouxe receita médica, laudo psiquiátrico antigo. Testemunhas dizendo que ela já tentou se machucar antes. Ele forjou tudo isso. Provavelmente, mas no papel tá tudo certinho. Levantei da cadeira, nervoso demais para ficar sentado. Então não vai fazer nada? Eu não disse isso, o sargento respondeu, também se levantando. Eu disse que não prendi, ainda. Mas o inquérito tá aberto. Com o seu depoimento e o estado que ela foi encontrada, tenho base para investigar. Investigar quanto tempo? O que for preciso. Enquanto isso ele fica solto, livre para terminar o que começou? O sargento não respondeu. Não precisava. A resposta estava na cara dele. Ela está protegida no hospital, ele disse depois de um silêncio pesado. Tem um policial de plantão, ninguém entra sem autorização. E quando ela sair? Vamos ver. A frase mais inútil do mundo. Saí da delegacia com vontade de socar a parede, mas não ia adiantar nada. Violência nunca adianta. Lúcia sempre dizia isso. Voltei para o caminhão, liguei o motor. Mas em vez de pegar a estrada de volta, virei na direção do hospital. O Hospital Municipal de Porangatu era pequeno, 2 andares, paredes rachadas, cheiro de desinfetante misturado com mofo. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo cacheado, me olhou com desconfiança quando perguntei por Lívia. Só família pode visitar, ela disse. Eu sou o homem que encontrou ela, respondi. Só quero saber como ela tá. A moça hesitou. Olhou para o corredor, depois de volta para mim. Quarto 12, 2º andar, mas só 5 minutos. Subi as escadas. O policial de plantão era um garoto. Devia ter uns 20 e poucos anos, sentado numa cadeira de plástico ao lado da porta. Estava mexendo no celular. Vim visitar a Lívia, eu disse. Ele olhou para mim entediado. Quem é você? Geraldo, o caminhoneiro que achou ela. Ah, sim, o sargento falou de você. Ele se levantou, bateu na porta. Dona Lívia, tem visita. A voz dela veio fraca de dentro. Pode entrar. O policial abriu a porta. Entrei. O quarto era pequeno, com 2 camas, mas só uma ocupada. Lívia estava deitada, conectada a um soro, o rosto ainda marcado, mas limpo agora. Os cortes nos pulsos estavam enfaixados. Ela usava uma camisola hospitalar azul desbotada. Quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Você veio? Ela disse, a voz embargada. Vim, respondi, ficando perto da porta, sem saber bem o que fazer. Ver como você estava. Melhor, ela disse, limpando os olhos com a mão livre. Os médicos disseram que eu tive sorte. Mais um pouco e... Ela não terminou. Não precisava. E o Silas? Ela perguntou, baixando a voz. Prenderam ele? Não queria responder, mas não podia mentir. Ainda não. O rosto dela desabou. Ele vai vir atrás de mim, ela murmurou. Vai terminar o que começou. Tem um policial na porta, eu disse tentando soar seguro. Você está protegida. Por quanto tempo? Ela perguntou, me olhando com aqueles olhos fundos que já tinham visto demais. 1 semana, 1 mês e depois. Não tinha resposta. Lívia virou o rosto para a janela. Lá fora, o sol queimava a cidade pequena, as ruas de terra, as casas simples. Um mundo que continuava girando, indiferente ao sofrimento de quem não tinha voz. Obrigada, ela disse, ainda olhando para fora. Por ter parado, por não ter passado direto. Não precisa agradecer, respondi. Preciso sim. Ela me olhou de novo. Você me deu uma chance. Agora eu preciso descobrir o que fazer com ela. Fiquei mais alguns minutos. Conversamos pouco. Às vezes, o silêncio diz mais. Quando saí do hospital, o sol estava alto de novo. O calor voltava, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não sabia o quê. Ainda não.
Mas tinha mudado. Continua no capítulo 4. Tentar novamente descer, continue. Capítulo 4. Quando a tempestade vem de dentro. 3 dias se passaram. 3 dias rodando entre Goiânia e Brasília, carregando, descarregando, tentando manter a cabeça ocupada. Mas não adiantava. Lívia estava lá, grudada nos meus pensamentos como poeira na estrada. Liguei para o hospital 2 vezes. A recepcionista disse que ela estava bem, se recuperando, que receberia alta em breve. E depois? A pergunta martelava na minha cabeça. Depois ela ia para onde? De volta para a casa do marido que tentou matá-la? Para o abrigo? Para a rua? Na terceira noite, parei num posto na BR-060, perto de Alexânia. Tomei banho, jantei uma marmita requentada e me sentei na cabine do caminhão com o celular na mão. Liguei para o sargento. Alô? Sargento, é o Geraldo, o caminhoneiro da Lívia. Ah, sim, fala. Queria saber como está o caso, se tem novidade. Um silêncio do outro lado. Depois, um suspiro pesado. Olha, Geraldo, a coisa complicou. Senti o peito apertar. Complicou como? A Lívia voltou atrás no depoimento. O quê? Ela disse que não quer mais processar o marido, que foi tudo mal entendido, que ela que fugiu de casa e se perdeu. Isso é mentira! Gritei, sem conseguir me controlar. Ele está ameaçando ela. Eu sei, o sargento disse cansado. Eu sei. Mas sem a vítima não tem caso. É assim que funciona. Não pode ser assim, mas é. Outra pausa. Ela recebeu alta hoje. Saiu com o marido. O mundo girou. Com o marido? Você deixou? Eu não podia impedir, Geraldo. Ela foi por vontade própria. Assinou tudo. Disse que queria ir para casa. Ele vai matar ela, eu disse, a voz tremendo. Você sabe disso. Não posso fazer nada sem queixa formal. O sargento respondeu. Minhas mãos estão atadas. Desliguei sem me despedir. Fiquei ali, sentado na cabine escura, o celular apertado na mão, a raiva subindo pela garganta. Raiva do sistema, da injustiça, da minha própria impotência. Lembrei de Lúcia, do dia que ela me disse que estava doente. Foi 5 anos antes de morrer. Câncer. Os médicos tiraram. Disseram que tinha dado certo, mas ela nunca mais foi a mesma. Ficou com medo. Medo de voltar. Medo de me deixar sozinho. Promete que você vai ficar bem, Geraldo. Ela pediu numa noite deitada na cama, a mão segurando a minha. Promete que você não vai se perder quando eu não estiver mais aqui. Eu prometi, mas menti. Porque quando ela morreu, eu me perdi. Me perdi na estrada, na solidão, no vazio que ela deixou. E agora, pela primeira vez em 8 meses, eu tinha sentido algo. Propósito, razão. Salvei uma vida. E em 3 dias, tudo tinha desmoronado. Na manhã seguinte, peguei a estrada de volta para Uruaçu. Não sabia exatamente o que ia fazer, só sabia que não podia deixar assim, não podia passar direto de novo. Cheguei na cidade no fim da tarde. Uruaçu é pequena, daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Parei num bar na praça principal, pedi uma cerveja que nem queria beber e puxei conversa com o dono, um senhor de uns 60 anos, magro, de camisa xadrez. Conhece a Fazenda Santa Cruz? Perguntei, fingindo desinteresse. Dos Junqueira? O homem me olhou com cautela. Conheço. Todo mundo aqui conhece. Fica longe? Uns 15 quilômetros para fora da cidade. Pega a estrada velha para Niquelândia e vira à esquerda na placa. Ele me estudou. Por que quer saber? Negócio. Menti. Disseram que eles compram gado. Ele não pareceu acreditar, mas não insistiu. Terminei a cerveja, paguei e voltei para o caminhão. Mas não liguei o motor. Fiquei ali pensando. O que eu ia fazer? Bater na porta da fazenda? Exigir ver Lívia? E depois? Ia acontecer o quê? Silas ia chamar a polícia. Ou pior. Mas ficar parado também não era opção. Estava decidindo quando meu celular tocou.
Número desconhecido. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz, fraca, tremendo. Geraldo? Meu coração disparou. Lívia, me ajuda. A voz saiu num sussurro desesperado. Por favor. Ele trancou eu no porão. Disse que dessa vez vai terminar direito. Onde você tá? Na fazenda, Santa Cruz. Ele saiu para a cidade, mas volta logo. Eu peguei o celular velho dele que estava jogado aqui. Mas a bateria... A ligação começou a chiar. Lívia. Geraldo, por favor. A ligação caiu. Liguei de volta. Fora de área. Meu corpo inteiro tremeu. Não de medo, de uma determinação que eu não sabia que ainda tinha. Liguei o caminhão e pisei fundo. A estrada velha para Niquelândia era de terra batida, cheia de buracos. O caminhão chacoalhava violento, mas eu não diminuí. Não podia. A placa da fazenda Santa Cruz apareceu. Madeira velha, letras descascadas. Virei. O portão estava aberto. Um portão de ferro alto, com o brasão da família. Arrogante, imponente. Passei direto. A estrada interna era cercada de pasto dos dois lados. Gado Nelore pastava tranquilo, alheio a tudo. No fim da estrada, uma casa grande, colonial, branca com janelas azuis. Linda, parecendo tirada de revista. Mas beleza esconde muita coisa feia. Estacionei o caminhão na frente da casa. Desliguei o motor, desci. Silêncio. Só o vento nas árvores e o mugido distante do gado. Lívia! Gritei. Lívia, você tá aí? Nada. Caminhei até a porta da frente. Bati. Ninguém atendeu. Testei a maçaneta. Trancada. Rodeei a casa. Nos fundos, tinha um galpão grande, telhas de zinco, porta de madeira pesada. Ao lado, uma construção menor, quase escondida pela vegetação. O porão. Corri até lá. A porta era de metal, com um cadeado grosso. Lívia! Gritei batendo na porta. Você tá aí dentro? Geraldo! A voz veio abafada do outro lado. Estou! Por favor, me tira daqui! Puxei o cadeado. Trancado firme. Voltei correndo para o caminhão, peguei a barra de ferro, mesma que usei nas cobras. Voltei e bati no cadeado com tudo. Uma vez, duas, três. Na quarta, ele se rompeu. Arranquei a porta. Escuridão lá dentro, um cheiro forte de mofo e urina. Lívia! Aqui! A voz vinha do fundo. Entrei. Meus olhos foram se acostumando à escuridão. Havia uma escada de madeira. Desci. Ela estava lá, sentada no chão de terra, as mãos e pés amarrados com arame. O rosto inchado, um olho roxo, o lábio cortado. Ele tinha batido nela. Meu Deus, murmurei me ajoelhando ao lado dela. Cortei o arame com a faca. Ela caiu nos meus braços, chorando. Ele disse que eu envergonhei ele, que eu devia ter morrido na estrada. Não fala, eu disse, ajudando ela a levantar. Vamos sair daqui. Subimos a escada. A luz do dia cegou por um instante e então ouvi o som de um carro chegando. Olhei para a entrada da fazenda. Uma caminhonete prata vinha em alta velocidade, levantando poeira. É ele, Lívia sussurrou, apavorada. É o Silas. O medo nos olhos dela era real, profundo. A caminhonete parou a poucos metros de nós. A porta se abriu e Silas Junqueira desceu. Alto, forte, de botas e chapéu de couro, a cara queimada de sol. Olhos frios, calculistas. E nas mãos, uma espingarda. Solta minha mulher, caminhoneiro, ele disse, a voz grave e controlada. Antes que você se arrependa. Continua no capítulo 5. Tentar novamente descer, continue, capítulo 5, o confronto sob o céu de chumbo. O tempo parou. Eu, Lívia e Silas. 3 pessoas. Um porão aberto, uma espingarda. E o sol começando a descer no horizonte, pintando tudo de laranja e vermelho. Eu disse, Silas repetiu, dando um passo à frente, a espingarda apontada para o meu peito. Solta minha mulher. Lívia se agarrou no meu braço, tremendo.
Senti o corpo dela inteiro chacoalhar de medo. Ela não é sua propriedade, eu disse, tentando manter a voz firme. Ela é uma pessoa. Silas deu uma risada, seca, sem humor. Você não é daqui, né, caminhoneiro? Ele cuspiu no chão. Não sabe como as coisas funcionam. Sei como funciona tentar matar sua esposa e depois mentir para a polícia. Respondi, sentindo o sangue esquentar. Isso eu sei. O rosto dele endureceu. O dedo foi para o gatilho. Você não devia ter se metido, ele disse, baixo, perigoso. Devia ter passado direto, como todo mundo faz. Mas eu não passei, pois devia. Silas deu mais um passo. Agora você virou problema, e problema eu resolvo. Lívia soluçou ao meu lado. Silas, por favor, ela disse, a voz quebrada. Deixa ele ir. Eu volto com você. Prometo. Só não machuca ele. Cala a boca. Silas gritou, virando a espingarda para ela por um segundo. Foi tudo que eu precisei. Empurrei Lívia para o lado e me joguei em cima dele. O tiro saiu. O estouro rasgou o ar. Senti o calor da bala passar raspando, tão perto que queimou a pele do pescoço. Mas não me acertou. Caímos no chão. A espingarda voou para longe. Silas era forte, mais forte do que eu esperava. Acertou um soco na minha costela. Doeu como um inferno. Acertei outro no queixo dele. A cabeça dele bateu no chão. Rolamos na terra. Mãos, socos, joelhos. Ele tentou pegar minha garganta. Segurei os pulsos dele. Ele cuspiu na minha cara. Você vai morrer aqui, seu desgraçado, ele rosnou. Não hoje, respondi, e dei uma cabeçada. O nariz dele estourou. Sangue jorrou. Ele gritou, soltou, levou as mãos ao rosto. Me levantei cambaleando, tonto, ofegante. Olhei para a espingarda. Estava longe demais. Silas se levantou também, o rosto coberto de sangue, os olhos cheios de ódio. Sua espingarda está longe, eu disse, respirando pesado, e eu não vou deixar você chegar nela. Não preciso de espingarda para acabar com você. Ele avançou de novo. Dessa vez eu estava pronto. Desviei do soco, girei o corpo, peguei a barra de ferro que tinha deixado caída perto do porão. Silas parou, olhou para a barra. Depois para mim. Vai me bater? Ele perguntou, quase rindo. Vai me matar, caminhoneiro? Não, eu disse, apertando a barra. Mas vou te impedir. De quê? De machucar mais alguém. Ele deu um passo à frente. Eu levantei a barra. Para, avisei. Ele não parou. Para! Nada. Ele correu para cima de mim. Acertei a barra nas pernas dele, um golpe seco, forte, que o derrubou. Ele caiu de cara no chão, gritando. Joguei a barra longe e me afastei, as mãos tremendo, o coração disparado. Silas se contorceu no chão, segurando a perna. Sangue escorria do nariz, da boca, manchando a terra. Olhei para Lívia. Ela estava sentada no chão, as mãos no rosto, chorando. Acabou, eu disse, respirando fundo. Acabou, mas não tinha acabado. Porque naquele momento ouvi o som de motores, muitos motores. 3 caminhonetes entraram na fazenda. Homens desceram, 6, 7, todos armados. Trabalhadores da fazenda, capangas. E na frente de todos, um homem velho de terno branco, chapéu panamá, bengala na mão. O pai de Silas, o velho Junqueira. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, a voz calma, mas gelada. Silas se levantou, mancando, apoiado por 2 homens. Esse desgraçado invadiu a fazenda, pai, ele disse, cuspindo sangue. Bateu em mim, tentou roubar minha mulher. O velho olhou para mim, depois para Lívia, depois de volta para mim. É verdade? Ele perguntou. Seu filho tentou matar ela, eu disse direto. 2 vezes, e eu não vou deixar ele tentar de novo. Mentira! Silas gritou. Ela é louca. Todo mundo sabe. Cala a boca, Silas. O velho disse, sem tirar os olhos de mim. Silas calou. O velho caminhou até onde eu estava. Devagar. Cada passo medido, calculado. Parou a 2 metros de distância. Você tem coragem, caminhoneiro, ele disse. Ou burrice, ainda não decidi. Não vim causar problema, respondi.
Só vim buscar ela. Ela não quer ir, o velho disse. Quer, Lívia? Lívia levantou os olhos, o rosto inchado, roxo, manchado de lágrimas. E então algo mudou nela. Ela se levantou, devagar, trêmula, mas levantou. Não, ela disse, a voz fraca, mas firme. Não quero ficar. Silas deu um passo à frente. Você não manda em você. Você é minha. Eu não sou sua. Lívia gritou, a voz rasgando a garganta, rasgando anos de medo. Nunca fui. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Silas olhou para o pai. O velho olhou para a nora. Depois para o filho. E algo passou pelo rosto dele. Talvez vergonha, talvez cansaço. Deixa ela ir, o velho disse. O quê? Silas não acreditou. Pai, ela é minha esposa. Não é mais. Mas eu disse para deixar ela ir. O velho berrou, batendo a bengala no chão. Silas recuou. Os homens armados não se mexeram. O velho Junqueira olhou para mim. Leva ela, ele disse. Mas não volta mais aqui e não fala com polícia. Isso fica entre nós. Isso não fica entre ninguém, eu disse. Ele tentou matar ela. Isso é crime. E você invadiu propriedade privada, agrediu meu filho. Também é crime. O velho sorriu, frio. Então o senhor decide. Ou todo mundo perde, ou cada um segue seu caminho. Entendi. Era chantagem. Mas era também uma saída. Olhei para Lívia. Ela estava me olhando, os olhos implorando para sair dali. Está bem, eu disse. Mas se ele encostar um dedo nela de novo... Não vai, o velho interrompeu. Pode ter certeza. Não tinha certeza nenhuma, mas não tinha escolha. Vamos, eu disse para Lívia. Ela veio até mim, devagar, como se tivesse medo de que a qualquer momento alguém fosse puxá-la de volta. Caminhamos até o caminhão. Eu na frente, ela atrás. Os homens nos observaram em silêncio. Abri a porta. Lívia subiu. Eu subi depois. Liguei o motor. O velho Junqueira levantou a mão, não em ameaça, em despedida ou em aviso. Pisei no acelerador. Nós dois ficamos em silêncio por quilômetros. Lívia olhava pela janela, as mãos no colo, o corpo encolhido no banco. Eu dirigia, os olhos na estrada, as mãos ainda tremendo no volante. Só quando passamos pela placa de saída de Uruaçu, ela falou: Você arriscou sua vida por mim. Fiz o que era certo, eu disse. Ninguém faz isso, ela murmurou. Ninguém arrisca nada por ninguém mais. Algumas pessoas ainda fazem. Ela ficou em silêncio de novo. Depois, para onde eu vou agora? A pergunta que eu temia, porque eu não tinha resposta. Tem alguém? Perguntei. Família? Amigos? Não. Minha mãe morreu quando eu era criança. Meu pai, não sei onde está. Ela limpou os olhos. Não tenho ninguém. Pensei em Lúcia, em como ela sempre abria a porta da nossa casa para quem precisasse. Em como ela dizia que lar não é lugar, é gente. Não tem eu disse. Lívia me olhou, surpresa, vulnerável. O quê? Por enquanto tem eu. A gente vai dar um jeito, passo por passo. As lágrimas desceram de novo, mas dessa vez eram diferentes, mais leves, como se alguma coisa pesada tivesse finalmente saído de dentro dela. Obrigada, ela sussurrou. Eu só assenti. A estrada seguia à frente, escura agora, iluminada só pelos faróis do caminhão, mas de alguma forma parecia menos solitária. Continua no capítulo 6. Tentar novamente descer continue, capítulo 6. Cicatrizes que ainda sangram. Parei num posto de gasolina em Anápolis, já passava da meia-noite. O posto estava quase vazio. Só um frentista sonolento e um casal de idosos tomando café na lanchonete. Lívia não tinha falado nada nas últimas 2 horas. Só olhava pela janela, perdida em algum lugar dentro da própria cabeça. Vou abastecer, eu disse. Quer comer alguma coisa? Ela balançou a cabeça, mas eu vi nos olhos dela que era mentira. Ela estava com fome, só não queria pedir. Desci, abasteci o caminhão, paguei.
Voltei com 2 sanduíches, 2 garrafas de água e um café. Come, eu disse, entregando um sanduíche para ela. Ela pegou com as 2 mãos como se fosse algo precioso. Deu uma mordida pequena, depois outra. E então, como se a primeira mordida tivesse quebrado uma represa, ela comeu rápido, faminta, sem ar. Terminei meu sanduíche em silêncio. O café estava ruim, mas estava quente, servia. Há quanto tempo você não comia? Perguntei, tentando soar casual. Não sei, ela respondeu baixinho. Desde antes de ele me trancar. Senti o estômago revirar. Ele te deixou sem comida? Ele disse que mulher que não serve para nada não merece comer. A voz dela saiu sem emoção, como se estivesse contando algo que aconteceu com outra pessoa. No começo do casamento não era assim. Ele era diferente, atencioso, carinhoso até, mas depois que descobrimos que eu não podia ter filhos, tudo mudou. Ela parou, respirou fundo, continuou. A família dele começou a falar, a mãe dele principalmente. Dizia que eu era amaldiçoada, que tinha casado com o filho dela para roubar a herança e não dar continuidade ao nome da família. O pai dele não dizia nada, mas também não me defendia. E o Silas? O Silas começou a acreditar. Lívia olhou para as próprias mãos. Aos poucos. Primeiro foram as palavras, depois os gritos, depois os empurrões, depois os socos. A palavra ficou pendurada no ar, pesada, dolorosa. Por que você não fugiu antes? Perguntei, e me arrependi na mesma hora. Não era minha intenção soar acusatório, mas ela não pareceu ofendida. Porque eu não tinha para onde ir, ela disse, simples assim. E porque a voz dela quebrou. Porque uma parte de mim acreditava que ele estava certo, que eu era defeituosa, que merecia. Você não merecia, eu disse firme. Nada disso. Eu sei disso agora. Ela me olhou. Mas na hora, quando você está lá dentro, sendo triturada todos os dias, você começa a acreditar. As palavras dele viram suas palavras. A raiva dele vira sua raiva contra você mesma. Conheci esse tipo de dor, não do mesmo jeito que ela, mas conheci. Depois que Lúcia morreu, passei meses me culpando. Culpando por não ter estado lá, por ter escolhido a estrada, por ter dito, depois eu ligo, e nunca ter ligado. A culpa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E agora? Perguntei. O que você quer fazer? Lívia ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou pela janela, para o posto iluminado, para o céu escuro acima, para as estrelas que a gente mal via por causa da poluição. Não sei, ela disse finalmente. Nunca pensei que ia sobreviver. Quando ele me amarrou naquela árvore, eu tinha certeza que ia morrer ali. E uma parte de mim aceitou, como se fosse o fim que eu merecia. Mas você sobreviveu, eu disse. Sobrevivi. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. E agora não sei o que fazer com isso. Entendi. Porque eu sentia o mesmo. Depois que Lúcia morreu, eu sobrevivi. Mas não sabia o que fazer com a sobrevivência. Só dirigia, só fugia, só existia. Até Lívia. A gente descobre, eu disse. Aos poucos. Ela me olhou de um jeito diferente. Como se estivesse tentando entender quem eu era de verdade. Por que eu estava fazendo aquilo? Por que você se importa? Ela perguntou a voz baixa. Você não me conhece. Eu podia ser qualquer pessoa. Eu podia ser mentirosa, má, perigosa. Você não é nada disso, eu disse. Como você sabe? Porque eu vi seus olhos naquela árvore. A lembrança voltou, forte, clara. E não tem como fingir o tipo de desespero que eu vi lá. Lívia desviou o olhar. Uma lágrima desceu. Eu não queria ter sobrevivido, ela confessou, a voz quebrando. Eu queria ter morrido ali, porque pelo menos ia acabar. A dor ia acabar, mas aí você parou, e eu sobrevivi. E agora eu tenho que viver com isso, com as cicatrizes, com as memórias, com o medo.
O medo passa, eu disse. Passa? Pensei em Lúcia de novo. No medo que senti quando ela morreu. O medo de ficar sozinho. O medo de nunca mais sentir nada. O medo de que a vida tivesse acabado junto com ela. Não passa completamente, corrigi, mas diminui. Vira uma coisa que você carrega, mas que não te derruba mais. Você fala como se soubesse. Sei. O que aconteceu? Respirei fundo. Não falava sobre Lúcia. Não com ninguém. Mas ali, naquele posto, naquele caminhão, com aquela mulher que tinha sobrevivido ao inferno, as palavras saíram. Minha esposa morreu. Faz 8 meses, Lívia ficou quieta, respeitando. AVC, continuei. Fulminante. Eu estava longe, em Mato Grosso. Quando cheguei, ela já tinha partido. Sinto muito. Eu também. Limpei a garganta. Depois que ela morreu, eu me perdi. A casa ficou impossível. Os amigos não sabiam o que dizer. A família tentou ajudar, mas não adiantou. Então voltei para a estrada e não parei mais. Por isso você estava sozinho naquele dia. Por isso eu estou sozinho todo dia. Olhei para ela. Ou tava, até te encontrar. Lívia enxugou os olhos. Então a gente é parecido, ela disse. Os dois perdidos, os dois sozinhos. Talvez, eu disse. Mas talvez a gente não precise mais estar. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. Ficamos ali mais alguns minutos, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era vazio, era cheio. Cheio de coisas não ditas, mas sentidas. Liguei o caminhão de novo. Vamos para Goiânia, eu disse. Tem um apartamento pequeno lá, você pode ficar até a gente descobrir o próximo passo. Não quero ser peso. Não é peso, é companhia. E era verdade. Pela primeira vez em 8 meses eu não estava fugindo. Estava voltando. Chegamos em Goiânia quando o sol começava a nascer. A cidade acordava devagar, preguiçosa, com aquele cheiro de pão e café que só cidade do interior tem. Meu apartamento ficava num prédio velho, no centro. 2 quartos, sala, cozinha, nada luxuoso, mas limpo, organizado. Lúcia sempre mantinha tudo organizado. Mas depois que ela morreu, parei de ir lá. Preferia dormir no caminhão. Preferia não ver as coisas dela. Os lugares vazios onde ela deveria estar. Abri a porta. O cheiro de fechado bateu na cara. Desculpa a bagunça, eu disse, embora não tivesse bagunça nenhuma. Só vazio. Tá ótimo, Lívia disse entrando devagar, como se tivesse medo de ocupar espaço. Mostrei o quarto de hóspedes. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma janela que dava para a rua. Pode ficar aqui, eu disse. Tem roupa da minha esposa no armário. Acho que serve em você. Ela olhou para mim surpresa. Você tem certeza? Tenho. Ela ia gostar de saber que está ajudando alguém. Lívia entrou no quarto, fechou a porta. Ouvi o som dela chorando do outro lado. Não bati na porta. Às vezes a gente precisa chorar sozinho. Fui para a cozinha, fiz café, 2 ovos mexidos, pão torrado. Coloquei tudo numa bandeja e levei até a porta do quarto. Bati de leve. Lívia! Trouxe café da manhã. A porta se abriu. Ela tinha lavado o rosto, trocado de roupa. Usava um vestido simples, azul, que era de Lúcia. Serviu perfeitamente. Obrigada, ela disse, pegando a bandeja. Descansa, eu disse. A gente conversa mais tarde. Ela assentiu e fechou a porta. Fui para o meu quarto. Me joguei na cama. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 8 meses dormi sem pesadelos. Continua no capítulo 7. Tentar novamente descer, continue capítulo 7. Renascer, entre as cinzas. Acordei com o cheiro de comida. Por um segundo, ainda meio dormindo, pensei que era Lúcia. Que tudo tinha sido um pesadelo longo e cruel. E que ela estava na cozinha fazendo almoço como sempre fazia. Mas aí a realidade voltou. Devagar, pesada. Lúcia tinha partido. Fazia 8 meses, mas o cheiro de comida era real.
Me levantei, vesti uma camisa, fui até a cozinha. Lívia estava lá, de costas, mexendo alguma coisa numa panela no fogão. Usava um avental que era de Lúcia. O cabelo, agora limpo, estava preso num coque simples. Ela cantarolava baixinho, uma música que eu não conhecia. Fiquei parado na porta, só observando. Fazia tanto tempo que a cozinha não tinha vida. "Dormiu bem?" ela perguntou sem se virar. "Como você sabia que eu estava aqui?" Sombra no chão. Ela virou e sorriu. Um sorriso diferente do de ontem, mais leve. "Achei uns ingredientes no armário. Espero que não se importe. Fiz macarronada." "Não me importo", eu disse, sentando à mesa. Mas não precisava. Eu quis. Ela serviu 2 pratos, trouxe para a mesa, sentou na minha frente. "É o mínimo que posso fazer." Comemos em silêncio por alguns minutos. A comida estava boa. Simples, mas feita com cuidado. "Você cozinha bem", eu disse. "Minha avó me ensinou antes de morrer." Lívia enrolou o macarrão no garfo. Ela dizia que comida feita com as mãos cura mais que remédio. Sua avó era sábia. Era. O sorriso sumiu. Ela foi a única pessoa que me amou de verdade. Quando ela morreu, eu tinha 16 anos. Fui morar com uma tia que não me queria. Casei com o Silas aos 19. Achei que tinha encontrado um lar. Ela parou. Mas não era lar. Era prisão. "Não era. Prisão pressupõe crime. Você não fez nada de errado." Tentei me convencer disso por anos. Ela me olhou. "Sabe o que é pior? Não é a dor física. Essa passa. É a dor de acreditar que você merece. Essa fica. Gruda na alma como graxa." Conhecia essa dor. Diferente da dela, mas conhecia. Depois que Lúcia morreu, comecei, devagar. Eu me culpei, todos os dias. Porque não estava lá. Porque escolhi o frete ao invés de ficar em casa. Porque não liguei quando disse que ia ligar. "Mas você não sabia que ela ia morrer?" "Não, mas devia ter estado lá de qualquer jeito." Empurrei o prato, de repente sem fome. A última coisa que ela me pediu foi para eu não me perder quando ela não estivesse mais aqui. E foi exatamente o que eu fiz. Me perdi. E agora? Olhei para ela, para os olhos que tinham visto o inferno, para o rosto que ainda carregava as marcas, para a força que ela mostrava mesmo estando despedaçada por dentro. Agora eu acho que estou começando a me encontrar de novo. Lívia estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Eu peguei. As mãos dela eram pequenas, calejadas, mãos que tinham sofrido, mas ainda estavam quentes, ainda estavam vivas. "Obrigada", ela disse, a voz embargada, "por ter parado, por ter voltado, por ter arriscado tudo." "Não foi tudo", eu disse. "Foi o certo. Para o mundo não existe mais o certo, só o conveniente." "Então a gente está no mundo errado." Ela sorriu. E nesse sorriso eu vi algo novo. Esperança. Pequena, frágil, mas crescendo. Os dias que seguiram foram estranhos. Bons, mas estranhos. Eu não estava acostumado a ter alguém em casa. Depois que Lúcia morreu, acostumei com o silêncio, com o vazio, com a solidão escolhida porque era mais fácil que a companhia. Mas Lívia mudou isso, sem forçar, sem invadir, só existindo. Ela acordava cedo, fazia café, arrumava a casa, não porque eu pedia, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos, com a cabeça. "Me mantém ocupada", ela explicou no 3º dia, quando questionei se ela não queria descansar. "Quando paro, penso demais. E pensar demais dói." Entendi perfeitamente. No 4º dia, ela me perguntou se podia sair um pouco, conhecer a cidade, caminhar. "Claro", eu disse. "Você não é prisioneira aqui." "Eu sei." Ela hesitou. "Mas tenho medo que ele apareça, que me encontre." O velho Junqueira deu a palavra dele. E homem como ele não volta atrás, pelo menos não em público. Em particular? Não tinha resposta para isso, então ofereci o que podia. "Quer que eu vá com você?" Ela balançou a cabeça. "Preciso fazer sozinha. Preciso aprender a não ter medo de novo." Ela saiu. E eu fiquei, esperando, ansioso, olhando o relógio a cada 5 minutos. 2 horas depois, ela voltou.
com uma sacola nas mãos. Comprei tintas, ela disse, os olhos brilhando. Pro quarto. Pensei em pintar. Se você deixar, pode pintar a casa inteira se quiser. Ela riu. E aquela risada era a coisa mais bonita que eu tinha ouvido em meses. Na semana seguinte, Lívia pintou o quarto. De bege para azul claro, cor de céu, de liberdade. Eu ajudei, segurando a escada, passando a tinta, conversando sobre tudo e nada. Foi ali, no meio daquele trabalho, que eu percebi. Eu estava feliz, não completamente, não do jeito que era quando Lúcia estava viva, mas uma felicidade diferente, mais suave, mais consciente. Como se eu tivesse aprendido a valorizar os pedaços pequenos da vida que antes passavam despercebidos. Você parece diferente, Lívia disse, descendo da escada. Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Talvez tenha tirado. Limpei as mãos num pano. Ou talvez esteja aprendendo a carregar melhor. Ela se sentou no chão. Eu sentei ao lado. Eu também tô diferente, ela disse. Ainda tenho medo. Ainda acordo de noite, suando, achando que ele tá aqui. Mas durante o dia eu consigo respirar. É um começo. Ela olhou para mim. E é mais do que eu achei que ia ter. Ficamos em silêncio. O cheiro de tinta fresca no ar. O sol da tarde entrando pela janela. O mundo lá fora continuando. Vou procurar emprego, Lívia disse de repente. Não posso ficar aqui para sempre te sugando. Você não está sugando nada. Mas não é justo. Você já fez tanto. E não é obrigação. É escolha. Respirei fundo. Mas se você quer trabalhar, tem uma amiga da Lúcia que tem um salão de beleza aqui perto. Sempre está procurando gente. Eu não sei fazer cabelo, mas sabe limpar, organizar, atender cliente. Posso falar com ela. Lívia pensou. Depois assentiu. Ok, mas com uma condição. Qual? Você para de fugir também. A frase me acertou como um soco. Eu não estou fugindo. Tá sim. Ela me olhou nos olhos. Você vive na estrada porque não quer ficar parado. Porque parar significa lembrar, sentir, encarar. E o que tem de errado nisso? Nada. Ela sorriu, triste. Mas eu sei como é, porque eu fiz a mesma coisa. Fiquei com o Silas porque era mais fácil que fugir. Porque fugir significava encarar que eu não tinha ninguém, que eu estava sozinha. E o que mudou? Quase morrer. A resposta veio rápida, direta. Quando você está amarrada numa árvore, esperando o sol te matar, você percebe que o medo de encarar a vida é menor que o medo de perdê-la. Fiquei calado, porque ela tinha razão. Eu tinha medo. Medo de parar, medo de encarar a casa sem Lúcia. Medo de perceber que a vida continuava mesmo sem ela. Então a gente faz um trato, eu disse finalmente. Você procura emprego. Eu paro de fugir. Trato. Ela estendeu a mão. Apertei. E naquele gesto simples, algo mudou. De novo. Porque talvez a vida não fosse sobre esquecer a dor, mas sobre aprender a viver com ela e transformá-la em outra coisa. Algo que se parecesse com esperança. Continua no capítulo 8. Tentar novamente descer, continue. Capítulo 8. Quando a estrada vira destino, 3 meses se passaram. 3 meses desde aquele dia na BR-153. 3 meses desde que encontrei Lívia amarrada, esperando a morte. 3 meses desde que tudo mudou. Lívia estava trabalhando no salão da Márcia, a amiga de Lúcia. Começou limpando, organizando, atendendo o telefone. Mas tinha jeito com as clientes, sabia ouvir. E naquele lugar onde mulheres iam não só para arrumar o cabelo, mas para desabafar, ouvir valia ouro. Márcia aumentou o salário dela 2 vezes. Disse que Lívia era a melhor contratação que tinha feito em anos. E eu parei de fugir. Não completamente, ainda pegava fretes, mas agora escolhia os mais curtos. Os que me deixavam voltar para casa no mesmo dia, ou no máximo em 2. Porque agora tinha motivo para voltar. A casa não era mais vazia. Tinha cheiro de café pela manhã.
Tinha conversa na hora do jantar, tinha risada quando a gente assistia algum filme ruim na TV, tinha vida. Era uma quinta-feira quando o telefone tocou. Lívia tinha saído para o trabalho, eu estava na sala tomando café, lendo o jornal. Vida normal, pacata, algo que há alguns meses parecia impossível. Atendi sem olhar o número. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz que eu reconheci na hora. Geraldo? O sangue gelou. Sargento? Sim. A voz dele estava tensa. Preciso que você venha até Uruaçu, agora. O que aconteceu? É sobre o Silas Junqueira. Pausa. Ele está morto. O mundo parou. Como assim morto? Encontraram o corpo dele ontem à noite, na fazenda, enforcado num galpão. Não consegui falar. A notícia era tão absurda que meu cérebro se recusava a processar. Geraldo, você tá aí? Tô. Limpei a garganta. Foi suicídio? Parece que sim. Deixou um bilhete. Mas eu preciso que você venha e traga a Lívia. Tem umas coisas que precisamos esclarecer. A gente não tem nada a ver com isso. Eu sei, mas é procedimento, por favor. Quanto antes, melhor. Desliguei. Fiquei sentado, o telefone na mão, o coração batendo descompassado. Silas estava morto. Parte de mim sentiu alívio. A ameaça tinha acabado. Lívia estava segura. Mas outra parte, uma parte menor, mas insistente, sentiu algo diferente. Pena, tristeza. Não sabia ao certo. O homem era um monstro. Tinha tentado matar a própria esposa. 2 vezes. Não merecia pena, mas tudo tem consequência, e toda morte deixa buraco. Busquei Lívia no salão. Ela estava terminando de varrer o chão quando entrei. Me viu e sorriu, mas o sorriso sumiu quando viu minha cara. O que foi? A gente precisa ir para Uruaçu. Por quê? Respirei fundo. Não tinha jeito fácil de dizer aquilo. O Silas está morto. O rosto dela ficou branco. A vassoura caiu das mãos. Ela se apoiou na cadeira mais próxima. Como? Enforcado. Parece que foi suicídio. Ela não disse nada. Só ficou ali, parada, os olhos fixos em algum ponto distante, processando. Lívia, eu... A voz saiu rouca. Eu não sei o que sentir. Não precisa sentir nada. Mas eu sinto. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Sinto alívio. E culpa por sentir alívio, e raiva porque ele me tirou até o direito de ficar triste pela morte dele. Segurei as mãos dela. Você não tem que sentir nada que não quer. Ele não merece suas lágrimas. Eu sei, mas... Ela enxugou os olhos. Eu fui casada com ele por 7 anos. Uma parte de mim ainda lembra do homem que ele foi no começo, antes de tudo virar pesadelo. A pessoa que ele foi no começo morreu faz tempo. O que sobrou era só a casca e a violência. Ela assentiu, devagar. A polícia quer falar com a gente? Quer. Então vamos. Ela se levantou, firme, apesar do tremor nas pernas. Vamos acabar logo com isso. A viagem até Uruaçu foi silenciosa. Lívia olhava pela janela, perdida em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Chegamos na delegacia no meio da tarde. O sargento nos esperava. Tinha outros policiais também. E um homem de terno que eu não conhecia. Geraldo. Lívia. O sargento apertou nossas mãos. Esse é o delegado Farias. Ele está conduzindo a investigação. O delegado era magro, de uns 50 anos, óculos de grau, cara de quem não dormia direito faz tempo. Sentem, por favor. Ele indicou 2 cadeiras. Sentamos. Primeiro, meus pêsames. Ele começou olhando para Lívia. Sei que a relação de vocês era complicada, mas ainda assim, perder alguém nunca é fácil. Lívia assentiu, mas não disse nada. Vocês sabiam que Silas Junqueira vinha recebendo tratamento psiquiátrico? O delegado perguntou. Lívia franziu a testa. Não, ele nunca mencionou. Segundo os registros médicos, ele começou há 2 meses. Logo depois do incidente, o delegado consultou uns papéis. Depressão severa. Transtorno de ansiedade.
O psiquiatra prescreveu antidepressivos, mas pelo visto ele não seguiu o tratamento corretamente. O que o bilhete dizia? Perguntei. O delegado me olhou, hesitou. Depois empurrou uma folha na minha direção. Era uma caligrafia torta, apressada, quase ilegível. Li em voz alta. Não aguento mais. O peso do que fiz me persegue todo dia, toda noite. Não consigo dormir, não consigo comer, não consigo viver. Lívia, me perdoa, não pelo que fiz. Porque não tem perdão para isso, mas pelo monstro que virei. Eu não era assim, ou talvez sempre fui e só nunca enxerguei. Não importa mais. É tarde demais para tudo. Para mim, para nós, para qualquer coisa. Desculpa. O silêncio que se seguiu era pesado, sufocante. Lívia pegou o papel das minhas mãos, leu de novo, e de novo, como se estivesse procurando algo nas palavras, algo que explicasse, que justificasse, mas não tinha. Ele se matou por causa do que fez comigo, ela murmurou. Não foi por sua causa, eu disse firme, foi por causa dele, das escolhas dele, dos atos dele. Mas não. Segurei o rosto dela, obrigando ela a me olhar. Você não carrega isso. Ele fez isso com ele mesmo. Você não puxou a corda. Você não escreveu esse bilhete. Você só sobreviveu. E sobreviver não é crime. Lágrimas desceram, mas ela assentiu. O delegado limpou a garganta. Pela nossa investigação, tudo indica suicídio. Não há sinais de luta. Não há suspeitos. O bilhete foi confirmado como dele pela perícia grafotécnica. Ele fez uma pausa. O corpo já foi liberado. A família vai fazer o enterro amanhã. A gente não vai. Lívia disse rápido demais. Não posso. Não consigo. Ninguém está pedindo que vá. O sargento disse gentil. Só queríamos deixar vocês cientes. Saímos da delegacia. O sol estava forte, mas eu sentia frio. Lívia parou no meio da calçada. Virou para mim. Acabou? Ela perguntou. Acabou de verdade? Acabou. Então por que eu ainda sinto que ele está aqui? Porque ainda tenho medo. Porque o medo não morre junto com quem causou. Peguei as mãos dela. Mas com o tempo, ele diminui. Até virar só uma lembrança. Uma cicatriz que você carrega, mas que não dói mais. Você promete? Prometo. Ela se jogou nos meus braços e chorou. Um choro profundo, libertador, que vinha de um lugar que nem ela sabia que existia. E eu segurei, porque era tudo que podia fazer. Segurar, estar ali, não deixar ela cair. Voltamos para Goiânia no dia seguinte. Mas antes, Lívia pediu para passar na BR-153, no lugar onde tudo começou. Parei o caminhão exatamente onde tinha parado 3 meses atrás. A árvore ainda estava lá, seca, torta, testemunha silenciosa de um horror que já tinha passado. Lívia desceu, caminhou até a árvore, tocou o tronco, fechou os olhos. Eu devia ter morrido aqui, ela disse baixinho, mas não morri. Abri os olhos e agora eu vou viver, de verdade, não só existir, viver. Ela virou para mim. Obrigada por tudo, por ter parado, por ter voltado, por ter acreditado, por ter me dado um motivo para continuar. Você me deu um motivo também, eu disse. Eu estava morto por dentro, Lívia. Morto de saudade, de culpa, de solidão. Você me lembrou que dá para voltar, que dá para renascer. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, completo. Então a gente renasce junto. Junto. Ficamos ali mais alguns minutos, olhando a estrada, o sol descendo, o vento quente batendo no rosto. E então voltamos para o caminhão, porque a estrada continuava, como sempre continua. Mas dessa vez não estávamos fugindo, estávamos indo para casa, para a vida, para frente. Epílogo. 1 ano depois recebi uma carta. Era de Lívia, mas não uma carta comum. Era um convite. Ela tinha aberto um abrigo em Anápolis, um lugar para mulheres em situação de violência. Mulheres que não tinham para onde ir, que tinham medo, que precisavam recomeçar. O nome do abrigo?
Casa do Recomeço. E na inauguração, ela queria que eu estivesse lá. Fui. O lugar era simples, uma casa grande, pintada de azul claro, cor de céu, de liberdade. Lívia estava na porta, recebendo as pessoas. Usava um vestido amarelo, o cabelo solto, o sorriso largo. Quando me viu, correu, me abraçou forte. Você veio? Claro que vim. Não ia perder isso. Isso aqui... Ela olhou para casa, para os olhos marejados. Isso aqui é por causa de você. Você me salvou. E agora eu quero salvar outras. Você não precisa salvar ninguém, Lívia. Só precisa mostrar que é possível. E você está mostrando. A cerimônia foi bonita, simples. Palavras de esperança, de recomeço, de vida. E no final, Lívia subiu no pequeno palco improvisado e falou: eu quase morri numa estrada. Ela começou, a voz firme, amarrada, sozinha, esperando o fim. Mas alguém parou, alguém viu, alguém se importou. Ela me olhou. E esse alguém me ensinou que o destino não é o que acontece com a gente. É o que a gente faz com o que acontece. As pessoas aplaudiram. Eu enxuguei os olhos. Depois da cerimônia, Lívia me puxou para o lado. Tem uma coisa que eu nunca te contei, ela disse. O quê? Naquele dia, quando você parou, eu tinha desistido, completamente. Tinha fechado os olhos e pedido para Deus me levar logo. E aí eu ouvi o barulho do seu caminhão, o freio, seus passos, e pensei, será que é real? Será que alguém realmente parou? E era real. Era. E mudou tudo. Ela pegou minha mão. Você mudou tudo. A gente mudou um ao outro. Ela sorriu. É. Acho que sim. Fiquei no abrigo até o sol se pôr. Conheci as mulheres que estavam lá. Ouvi histórias, algumas parecidas com a de Lívia, outras diferentes, mas todas com um ponto em comum: sobrevivência. Quando saí, Lívia me acompanhou até o caminhão. Você vai continuar na estrada? Ela perguntou. Vou, mas agora não é fuga, é só trabalho. E a casa? A casa tá lá, esperando. Sorri. E você sempre tem um quarto lá, você sabe. Eu sei. E você sempre tem um lugar aqui. Nos abraçamos. Daqueles abraços longos que dizem mais que palavras. Subi no caminhão. Liguei o motor. Olhei no retrovisor. Lívia estava lá, acenando. O abrigo iluminado atrás dela. Mulheres nas janelas. Vida. Pisei no acelerador. A estrada se abriu à frente, como sempre, infinita. Cheia de possibilidades. E enquanto dirigia, pensei em Lúcia, em como ela ficaria orgulhosa, de mim, de Lívia, de tudo. Você não se perdeu, meu amor. Quase ouvi a voz dela no vento. Você se encontrou. E era verdade. Porque às vezes a gente precisa salvar alguém para salvar a si mesmo. Às vezes a gente precisa parar na estrada para finalmente seguir em frente. E às vezes, só às vezes, o sol que queima também ilumina. O destino não é o que acontece com a gente. É o que a gente escolhe fazer quando a vida nos amarra numa árvore. Eu escolhi parar. Lívia escolheu viver. E juntos escolhemos recomeçar.